Oi, 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 saudações, meu querido futura Deva, minha futura Deva. Estamos aqui então para dar aquela última dica para a tua prova do exame da OAB. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Caetano, trabalho a área de Direito Ambiental, mas sou advogado, sou geógrafo, sou pós-graduado em Direito Ambiental, sou mestrando em Geografia e em Análise Ambiental. Juntando essas duas áreas, eu venho com todo o fundamento, com todo o material para a nossa preparação aqui. Então, primeira coisa quando a gente fala da prova do exame da OAB, é uma prova relativamente tranquila, em que tu, utilizando o bom senso e sabendo os princípios de direito ambiental, não vai ter muito problema. Então, primeira parte, e agora sim, isso aí, essa primeira parte da aula, das dicas, eu vou pedir que tu realmente saiba. Questão dos princípios. Então, artigo 4º da Constituição Federal, o que está dizendo? Que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 4º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Daqui nós extraímos o princípio da cooperação entre os povos. Por quê? Porque o direito ambiental não é uma coisa... quando a gente fala em meio ambiente, nós não estamos falando em uma situação que vai respeitar limites geográficos. O que acontece aqui? Aconteceu determinado dano ambiental, é óbvio que ele vai ultrapassar limites, ele ultrapassa fronteiras e daí por diante. Nós podemos, por exemplo, ter um dano ambiental no Brasil e esse dano ambiental repercutir, então, no Uruguai, ou vice-versa. Então a gente tem que estar acompanhando essa relação. Quando a gente vai lá e pensa em Estocolmo 72, pensamos em Protocolo de Quioto, e esse ano de forma especial, que deve ser substituído agora no final desse mês, deve ser substituído Protocolo de Quioto pelo Protocolo de Paris, pelo menos é o que está indicando. O que nós estamos pensando? Em vários países juntos, nesta cooperação, porque quando a gente fala em meio ambiente, nós temos um bem internacional realmente. Nós temos um bem difuso, ou seja, eu tenho um direito difuso envolvendo aí, e nós temos um bem que não respeita limite, fronteiras e daí por diante. Agora, artigo 5º, inciso 13, a propriedade atenderá sua função social. Essa aí certamente já está mais do que careca de acompanhar. Mas, trazendo aqui para o direito ambiental, como é que nós chamamos? Princípio da função socioambiental da propriedade. O que quer dizer isso aí? Quer dizer, assim como nós pensamos na função social, a tua propriedade, tu não pode utilizar ela como tu bem entenderes. Tu tem que seguir uma certa regra de bem comum. Por exemplo, eu tenho meu carro de som, trabalho com propaganda, e trabalhando com propaganda, eu estou passando na frente de um hospital. No momento que eu passo na frente do hospital, é óbvio que eu tenho que baixar o meu som, porque eu estou produzindo ali uma poluição sonora que para aquele ambiente é inadequado. Ou seja, fugindo lá daquela era de direito romano em que a minha propriedade eu faço o que eu bem quiser, não, aqui eu tenho que atender o bem comum com a minha propriedade também. Por isso o princípio da função socioambiental da propriedade. Indo agora para o artigo 225, e esse aqui, se tu quiser dar uma olhadinha sempre antes da tua prova, vale a pena, porque ele é o coração do direito ambiental nos tempos modernos. O que acontece? Ele foi introduzido agora na Constituição de 88, até as constituições anteriores, nós tínhamos o meio ambiente previsto, por exemplo, na área de saúde, e aqui nós temos um destaque especial somente para ele. Esse aqui tu tem que também dar uma última relida sempre. Então, artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, primeira coisa que eu vou te chamar a atenção aqui, como é que nós vamos classificar o direito ambiental? Então, conforme o próprio STF, nós temos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é a consagração constitucional de um típico direito de terceira geração. E a gente pode pensar, claro, no professor Ingo, nós podemos pensar dentro de toda essa teoria do direito constitucional, que a diferença ou aquela comparação entre geração e dimensão.
De qualquer forma, o STF já consagrou como de terceira geração aqui. Mas, lá para o teu direito constitucional, tu também pode fazer essa reflexão. Lembrando, qual é a ideia que nós temos da diferença de geração e dimensão? Geração, pelo menos essa, é a crítica que o professor Ingo faz, é que geração daria uma ideia de estanque, acabou uma geração, vai começar outra. Quando ele fala em dimensão, quer dizer que não é porque nós estamos hoje já no terceiro de terceira geração, o de segunda geração e o de primeira geração já tenham sido esgotados, totalmente adimplidos. A gente sabe que pelo dia a dia, pelas lutas de classe, pelo teu próprio direito individual, quando tu estás lutando por ele, o primeiro de primeira geração, o direito de primeira geração e segunda geração, nós continuamos lutando por ele no dia a dia. Então, primeira classificação, o direito ambiental como um direito fundamental. Então, princípio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana. Esse é outro que tu tem que estar muito ligado aqui. E olha que bacana esse aqui. Princípio da solidariedade intergeracional. O que quer dizer esse princípio? Esse princípio, ele traz a relação de que nós hoje nos preocupamos com o meio ambiente das futuras gerações. Assim como as passadas deveriam ter cuidado da nossa. Eu sempre, toda a primeira aula de geografia, quando vou lá e passo toda aquela base epistemológica, como é que se lê a geografia e daí por diante, uma das relações que eu faço, eu mostro que o mundo, o planeta, ele é uma grande equação. Ou seja, se tu mexe uma das variáveis, é claro que tu vai acabar mexendo no resultado dele. Então, por isso que nós, cuidando do meio ambiente hoje, nós estamos cuidando dessas variáveis para as gerações futuras. Então, tu tem que estar ligado nisso aqui. Então, o princípio da solidariedade intergeracional é, quando a gente pensa, considerando que está posto o aquecimento global, para aqueles que consideram isso aí, a ONU, por exemplo, é uma que considera, ele começou lá no período da Revolução Industrial, ou seja, quando começou uma emissão anormal de CO2. Hoje nós trabalhamos com tantos outros gases de aquecimento global, como o metano, e aí a gente pensa toda a questão do aumento do rebanho de gado, e assim a gente vai. Porém, quando a gente está trabalhando nessas relações, princípio da solidariedade intergeracional. Próximo princípio, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º e 7º da Constituição. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ao meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco à vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente. Olha só, aqui nós temos os dois principais princípios que incomoda muita gente em muito concurso, até pela confusão que se dá na hora da sua fonética. O princípio da precaução e o princípio da prevenção. Quando eu falo em precaução, se tu estiver anotando aí, anota. Precaução, certeza científica. Então essa é a primeira coisa que eu quero que tu anote. Precaução, certeza científica. Prevenção, eu tenho o quê? Eu tenho um indício científico que sim, pode acontecer isso aí, porém eu não tenho certeza. Então olha só o que eu tenho aqui. A prevenção, ela está ligada ao risco. Quando eu falo em precaução, eu estou falando em estudo prévio. Ou seja, quando eu faço um licenciamento ambiental, e este licenciamento ambiental, ele é obrigatório ter um estudo prévio de impacto ambiental, ele está sendo amparado pelo princípio da precaução. Então, precaução, certeza científica. Prevenção, risco. Ou indícios de que possa acontecer determinado dano. Artigo 225, parágrafo 2º da Constituição Federal. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Então, daqui nós extraímos o poluidor pagador. E agora, claro, a gente está com todo aquele caso, infelizmente, de Minas Gerais, Mariana, e assim a gente sabe que todos os danos que estão sendo causados ali têm que ser responsabilizados. E lá no final das nossas dicas a gente vai ver que a responsabilização, ela não se resume a somente uma esfera.
mas ela se resume a 3 esferas que a gente vai conversar lá no final. Quando se fala também nessa questão da técnica exigida, claro que não se espera que seja uma técnica extremamente dispendiosa. O que nós temos aqui? A gente tem que ter uma relação de equilíbrio. Não vai ser nem a pior técnica, mas também, se a melhor técnica for alguma coisa fora da realidade para aquele empreendimento, eu tenho que comportar uma relação de razoabilidade aqui. Características da responsabilidade. Artigo 225, parágrafo 4º. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional. E a sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro das condições que assegurem a prevenção do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho o princípio do usuário pagador. No momento que tu foste lá e extraíste um minério, tu já tem que ter todo um planejamento anterior de como é que tu vai compensar, uma vez que retirar minério, tu não tem como voltar ao status quo. O que vai acontecer? Vai ser medida de compensação ou medida mitigadora. Então, tu está utilizando aquele meio, tu está extraindo ele, claro, para o nosso bem-estar, para o nosso convívio, porém, ele está amparado pelo princípio do usuário pagador. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6º. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a prevenção do meio ambiente. Aqui eu tenho o que também? O protetor recebedor. Como assim? No momento que eu estou buscando incentivar a política de conscientização, eu também estou investindo neste protetor que pode receber um retorno. Por exemplo, eu posso ter uma Petrobras que investe diretamente nas universidades, na área de geociências, que me é muito particular, e claro que ele acaba tendo todo um retorno em cima disso aí. Outro lugar que se enquadra muito bem o princípio do protetor recebedor é na Política Nacional de Resíduos Sólidos, em que lá tu vai ver, eu tenho uma série de instrumentos jurídicos para colocar essa política em dia. No momento que eu penso nessa série de instrumentos, nós vamos ver que o protetor recebedor vai estar lá amparado, e aí tu só segura um pouquinho comigo, que até o final dessas dicas a gente volta lá. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º, infine da Constituição Federal. Estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Princípio da informação aqui, então. O que nós temos? Quando eu faço o meu estudo prévio de impacto ambiental, ele tem que ser um documento público. E dependendo da situação, eu vou ter audiência pública, entre tantos outros recursos. Eu até brinco, e vão chegar ali no licenciamento, a questão da Sandy Júnior, ou seja, do EIA-RIMA, em que a pessoa vai lá e quem escutou falar pela primeira vez jura que EIA-RIMA é a mesma coisa. Assim como outrora dizia que Sandy Júnior era uma pessoa só. Vamos separar aqui, e a gente sabe então que o EIA é o estudo e o RIMA é o princípio da informação. Ou seja, é o relatório de impacto ambiental que a gente vai pormenorizar, mil desculpas, um pouquinho mais à frente. Então, competência. Isso aqui é uma coisa que seguidamente está caindo no teu exame da OAB, pensando de forma bem especial na nossa atual banca fundação. Ou seja, isso aqui é outro detalhe também. Claro que todas essas dicas eu estou te preparando pensando nas provas da OAB da fundação e também em outras correlatas dele. Então, para o licenciamento, questões administrativas gerais. A Lei Complementar 140 de 2011. Essa aí ela acabou amarrando um pouquinho o IBAMA. O que aconteceu? Até 2011, então, até nós termos essa lei complementar, o IBAMA agia em toda a área territorial. Então, era principalmente o IBAMA que fazia o papel de polícia administrativa. Depois dessa lei complementar, nós viemos com o princípio da preponderância do interesse, apresentado pela primeira vez pelo José Afonso da Silva. Ou seja, o que nós temos aqui? E a gente vai ver que já caiu mais de uma vez, desde que veio lá em 2011,
caiu pelo menos 2 vezes essa relação do princípio da preponderância do interesse no teu exame da OAB. E a gente vai ver as questões de licenciamento de forma geral, ou seja, poder de polícia, ou seja, administrativo, assim a gente vai. O princípio do interesse vai ser muito bem utilizado. Se tiver uma maior complexidade, união. Se for uma coisa mais regionalizada, se for um empreendimento mais regionalizado, como a gente vai ver mais à frente, estado. Se for algo muito específico local, município. Já já a gente vai trabalhar com ele. Então, o artigo 5º da Lei Complementar 140 de 2011. O ente federativo poderá delegar, e isso é bacana, a questão do instrumento de cooperação, o convênio. Então, o ente federativo poderá delegar, mediante convênio, a execução de ações administrativas a ele atribuída nesta lei complementar. Desde que o ente destinatário da delegação disponha, olha só, isso aqui tu tem que estar muito bem ligado para o teu exame. Desde que o ente destinatário da delegação disponha de órgão ambiental capacitado a executar as ações administrativas a serem delegadas, e aditivo, e de Conselho do Meio Ambiente. Então, isso aí tu tem que estar muito ligado. Eu posso ter a União delegando para o Estado e para o município, porém, eu tenho que ter essas duas relações. Eu tenho que ter uma equipe técnica capacitada e eu tenho que ter um Conselho de Meio Ambiente. Provavelmente, se tu mora num município maior, de uma estrutura maior, sabe que teu município tem o conselho e tem uma equipe tranquila. Porém, para quem milita na área ambiental, como é o meu caso, sabe que inúmeros municípios pequenos acabam tendo como, quando chega a ser o secretário do meio ambiente, ou um biólogo, ou um geólogo, e o restante da equipe acaba sendo uma equipe muito enfraquecida. Então, pensar então em direito ambiental, pensar em procurador, especialista em direito ambiental nos pequenos municípios é uma coisa mais complicada ainda. Para quem vive o dia a dia, sabe bem como é que é essa relação. Parágrafo único. Considera-se órgão ambiental capacitado, para efeitos do disposto no caput, aquele que possui técnicos próprios, olha só que bacana, ou em consórcio devidamente habilitado, em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas. Então, outro detalhe para o teu exame. Só posso ter essa delegação quando o município ou quando o Estado tiver uma equipe própria capacitada. Não. Eu também posso ter a relação do consórcio aqui. O que acabo tendo? Como competência remanescente, Estados e Distrito Federal, que a gente vai seguir olhando essa análise. Pensando na competência agora legislativa. Privativa, como eu te falei, pelo bom senso. Quando a gente pensa em questões mais complexas, quando nós pensamos em questões de maior escala, de maior monta, nós trabalhamos com a competência legislativa sendo da União. Então, direito agrário, recursos minerais, atividades nucleares, entretanto, de uma maior monta, maior complexidade, nós temos ele como privativa da União. Lembrando que se é privativa, eu posso também delegar. Concorrente. Na questão concorrente, eu tenho aspectos gerais, a União, aspectos regionais, os estados, e suplementar, ou seja, local, os municípios. Mais uma vez, então, tu vai ver o quê? Que tanto na área administrativa quanto na área legiferante, nós temos o princípio do interesse sendo resguardado nos dois. Apesar da ideia ter sido basicamente para o poder de polícia, nós vamos ver que na questão de competência legislativa segue exatamente esse mesmo sistema. Política Nacional do Meio Ambiente. Aqui é a estrutura do nosso direito ambiental atual. Se nós temos o coração na questão dos 225 da Constituição Federal, extremamente recepcionado, nós temos então a Política Nacional do Meio Ambiente, que ela acaba sendo o corpo realmente do nosso direito ambiental. E tu vai entender o porquê o corpo. Primeiro, vamos conversar sobre a questão do CISNAMA. O que é o CISNAMA? É o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Ele não é um órgão, mas ele é sim aquela instituição que congrega
todos os membros da federação, todos os entes federativos. Ou seja, eu tenho a esfera municipal ligada ao CISNAMA, eu tenho a esfera federal ligada ao CISNAMA e eu tenho a esfera estadual ligada ao CISNAMA. Lembrando que na esfera estadual, via de regra, também nós vamos ter uma simetria e no estado nós vamos ter o CISEPRA. Quando nós pensamos na área federal, lembrando, como a prova é uma prova federal, ela não vai especificar nenhum estado de uma forma mais profunda. Por isso que eu vou parar contigo aqui na esfera federal. Quando nós pensamos na esfera federal, nós vamos separar em CONAMA e Ministério do Meio Ambiente. Quando eu penso no Ministério do Meio Ambiente, eu tenho duas autarquias extremamente importantes ligadas a ele. O IBAMA e o Instituto Chico Mendes. Por exclusão, eu vou te falar o que é o Instituto Chico Mendes e todo o restante das atividades administrativas da União, nós pensamos em IBAMA. O que é o Instituto Chico Mendes? Ele é aquele instituto criado para cuidar unidades de conservação da União, ou seja, unidades de conservação federal. Chico Mendes, unidade de conservação federal. Todas as outras atividades de meio ambiente federal, tu vai pensar no IBAMA. CONAMA. O que é o CONAMA? É o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele vem com duas principais funções. E essa tu tem que estar muito ligado. A função deliberativa e a função consultiva. Quando eu penso na função deliberativa, eu tenho as resoluções do CONAMA. Ou seja, as regras que eu acabo estabelecendo, e que cada um de nós acaba tendo que obedecer no dia a dia. Para aqueles que pensam que eu tenho o executivo intervindo aqui na área do legislativo, eu tenho que pensar no sistema de freios e contrapesos, bom e velho check and balance, e que eu tenho uma lei prévia, ou seja, a Política Nacional do Meio Ambiente, dando capacidade para o CONAMA fazer essas resoluções. Logo que eu simplesmente tenho uma política, tenho uma complementação. Vamos fazer uma comparação com o direito criminal. Eu não tenho a lei penal em branco? Pois então, aqui acontece exatamente a mesma relação. E a função consultiva é quando o Conselho Nacional do Meio Ambiente ele é convidado pela presidenta ou o presidente da República a dizer como é que vai ser a política do meio ambiente daqui para frente. Lembrando, os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente: preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Política Nacional do Meio Ambiente, então, seus principais instrumentos: estabelecimento de padrão de qualidade. Então, isso aqui vem a partir de estudos e critérios de padrão. Zoneamento ambiental, que é um estudo que eu faço para ver qual é a melhor capacidade para aquela região. Pegar, por exemplo, o litoral norte aqui do estado do Rio Grande do Sul. Foi feito todo um estudo e cada área do litoral norte ela é mais propícia para uma determinada atividade, conforme a FEPAM aqui do Rio Grande do Sul. Avaliação de impactos ambientais. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho um estudo, tanto para o acidente que aconteceu, quanto amparando o licenciamento ambiental. Então, a avaliação é para eu analisar o que pode acontecer como o decorrido. Licenciamento ambiental, como a gente já viu lá na Constituição Federal, é um instrumento para que eu garanta o meio ambiente saudável. Criação de espaços territoriais especialmente protegidos. Aqui eu tenho tanto a APP, quanto eu posso pensar também nas unidades de conservação, APA, entre tantas outras. Sistema Nacional de Informação. Voltando ao princípio da informação, eu tenho um cadastro nacional em que vai dizer as características de cada ambiente distribuídos no país inteiro, e nessas relações, então, se passa a informação. Penalidades disciplinares ou compensatórias também são um instrumento extremamente importante para que, ou seja, aqui eu penso na cogência do direito ambiental. Lembrando lá aquelas nossas aulas do propedêutico, qual é? Por que nós temos a balança com uma espada no meio? Buscar justiça, e essa justiça, via de regra, ela é atingida com coerção. Então, por isso, nós temos as penalidades. Licenciamento, artigo 225, inciso 4 da Constituição Federal. Exigir na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, que se dará publicidade.
Artigo 1º, então, inciso 3º da Resolução 1. A primeira que foi feita pelo CONAMA tratava já, então, exatamente do nosso licenciamento. Estudos ambientais são todos e qualquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação, ampliação, entre tantas outras relações. Então, o que tu vai ver aqui? Quando a gente pensa no licenciamento, ele tem que descrever a área, ele tem que descrever o que pode acontecer nessa área, ele vai dizer o que aconteceria com essa área se não tivesse previsto. Tudo isso aí, então, já tem essa previsão na Resolução 1. A Resolução 237 do CONAMA. Essa aqui acaba sendo o principal fonte, o principal esqueleto, ou seja, o principal processo quando a gente pensa em licenciamento ambiental. Primeira fonte que tu vai buscar, sempre se for pensar em licenciamento ambiental, é o 237. Depois tu vai olhando as relações mais específicas. A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente, o EIA-RIMA, como a gente falou, ao qual se dará publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação. Então, artigo 9º, o RIMA, relatório de impacto ambiental. Quais são os critérios mínimos que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o objetivo e justificativa do projeto, bem como a compatibilidade com políticas setoriais, planos e programas governamentais. Por exemplo, eu quero colocar um empreendimento perigoso numa área que, conforme o plano diretor do município, está preparada, está planejada para ser, então, uma escola. Claro que isso aqui vai de encontro ao projeto daquele município. Então, isso aqui é a primeira coisa que tu tem que cuidar. Descrição do projeto e as suas alternativas tecnológicas. Síntese dos resultados dos estudos e diagnóstico da área. Descrição dos prováveis impactos. Caracterização da qualidade ambiental futura, bem como a hipótese da não realização. Olha que interessante isso aqui. Então, quando eu tenho licenciamento, eu tenho que prever, inclusive, se não fosse realizado, não seria muito melhor para o meio ambiente? Descrição dos efeitos esperados em medidas mitigadoras. Programa de acompanhamento e monitoramento de impactos ambientais. Lembrando que em São Paulo mesmo, isso aí foi uma questão que já caiu inclusive no teu exame, em São Paulo mesmo começou a ter uma liberação de gás metano e o shopping foi interditado durante certo momento, teve que se fazer todo um novo estudo de impacto ambiental em cima daquela relação, medidas mitigadoras. E recomendação quanto à alternativa mais favorável. No caso desse nosso empreendimento aqui. Resolução 237, artigo 18. O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença. Então aqui a gente está falando em prazos, até hoje, principalmente pensando na nossa atual banca, não caiu questão de prazos no teu exame. Mas de qualquer forma, a licença prévia, prazo de 5 anos, após ela ter sido concedida, licença de instalação, 6 anos após ser concedida, e a de operação de 4 a 10 anos após ser concedida. Vamos conversar bem rapidinho sobre cada tipo de licença aqui. A licença prévia já tem que estar previsto nela aquilo que vai acontecer nos próximos 20, 30, 40 anos. Então, toda a estrutura do que vai acontecer já vai estar previsto na tua licença prévia. Se a licença prévia correr de forma tranquila, os estudos vierem de forma favorável, aí eu vou ter a licença de instalação. A licença de instalação ocorrendo tudo direitinho, aí eu vou ter o direito à licença de operação. Quer dizer que eu vou ter esse direito para a vida inteira? Não, e vamos lembrar essa questão do prazo. O que acontece? Depois que eu conseguir a licença de operação para eu começar a atividade nesse empreendimento, então eu tenho até 10 anos. Outra questão que já caiu no teu exame. Se eu tenho a licença de instalação, eu já posso operar? Não, negativo. Aqui eu tenho um rol crescente de exigências. Por exemplo, a licença de operação, para pensar no teu imóvel, tu acabou de comprar, a licença de operação seria igual ao habite-se. Sem o habite-se, tu não pode morar lá. Sem a licença de operação, tu não pode operar. Código Florestal, então, principal detalhe do Código Florestal.
a nossa área de preservação permanente. Artigo 4º, inciso de 1 a 4, nós temos a previsão das APPs e o artigo 7º fala da obrigação propter rem. O que eu quero dizer com obrigação propter rem? Lá no direito civil a gente sabe que a obrigação propter rem é aquela obrigação objetiva. Então o que eu tenho aqui? Eu comprei um terreno. Esse terreno ele já vem degradado do proprietário anterior, o problema é meu. Eu tenho a obrigação de restaurar essa minha propriedade. Então, eu comprei, não fui eu que fiz. Claro que isso aqui a gente não está excluindo as outras esferas, administrativa e penal. Mas se eu comprei o meu terreno e ele vem com degradação, eu tenho que repará-lo. A responsabilidade é minha. Então, questão do artigo 4º, o que nós vamos ver? Tipo, puxando o principal exemplo, a questão da mata ciliar, que é a diferença mínima já até caiu na tua prova, no sentido aquele que os ruralistas queriam fazer quando esse código de 2012 estava indo na sua elaboração, que é ter menos de 30 metros, então, para a mata ciliar. O que eu tenho que ver aqui? Quanto maior for a largura de um leito ao outro, eu tenho uma mata ciliar maior. Então, por exemplo, na nascente eu tenho que ter um raio mínimo de 50 metros. A mata ciliar, quando o rio for menos de 10 metros, ou seja, o curso d'água menos de 10 metros, eu tenho que ter uma mata ciliar de 30 metros. E assim a gente vai até o extremo de, quando eu tiver um leito acima de 600 metros, eu tenho que ter uma mata ciliar acima de com pelo menos 500 metros. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Outra legislação extremamente importante, para quem acompanhou nas últimas semanas o Profissão Repórter, viu aquele lixão lá no Distrito Federal. Pois então, não era para acontecer. Porque quem milita na área ambiental também sabe que, infelizmente, as leis ambientais são extremamente lindas, mas ano após ano ela é prorrogada na sua aplicação plena. Ou seja, não era para o Distrito Federal ter aquele lixão, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Outra coisa que tu tem que pensar aqui é o que é um resíduo sólido. Resíduo sólido não é somente aquela coisa concreta. Resíduo sólido, então, conforme o artigo 3º, inciso 16 desta lei, traz como todo e qualquer material perigoso ao meio ambiente. Ou seja, nos estados sólidos ou semissólidos, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cuja particularidade tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto. E aqui eu vou te lembrar o bom e velho óleo de cozinha, em que tu tem que guardar ele num recipiente separado e entregar num posto coletor. Então, aquele óleo que é extremamente fluido, ele é considerado como um resíduo sólido para a gente aqui. E lembrando a questão de resíduo e de rejeito. Resíduo é aquilo que eu posso reutilizar, é aquilo que eu posso dar a outra destinação. E o rejeito é aquilo que vai ter que ficar guardado e eu não tenho mais como utilizar. Um exemplo extremamente drástico, mas que vai ficar bem na tua cabeça de rejeito, lixo nuclear. Esse aí tu não tem mais como utilizar mesmo. Artigo 3º, então, inciso 17º, responsabilidade compartilhada. O que eu tenho aqui? À luz, então, do próprio Código de Defesa do Consumidor, em que a gente sabe, eu comprei um produto, desculpa, toda aquela cadeia está submetida a ele. Quando eu penso também na questão de resíduos sólidos, acontece isso aí. Tanto é que de uma hora para outra, tu vai notar no teu supermercado que começa a ter lugares para receber todos os teus resíduos e rejeitos. Então, desde aquele que te vendeu, até o intermediário, até o produtor, todos eles têm responsabilidade comum sobre aquele produto. Logística reversa. Logística reversa, a principal coisa que eu tenho que pensar é na lista de prioridades. Lembrando que a reciclagem não é a maior prioridade. A maior prioridade passa por não produzir. E assim por diante a gente vai nos outros critérios, como eu te trago aqui. Prioridades. Primeiro, não geração. Depois, redução. Depois, reutilização. Como assim reutilização? Eu tenho um material, vou transformar ele, não preciso nem transformar. Vamos pensar aqui em numa casa feita com material de demolição. Ou móveis também, pallet, toda aquela função que se faz também,
reutilização deles. Tudo isso aí é reutilização. Agora sim, quando eu falo em reciclagem, eu tenho a modificação da essência daquele objeto. Por exemplo, garrafa PET que eu vou transformar ele em camiseta reciclável. Vamos pegar esse mesmo exemplo da garrafa PET e reutilização. Cada vez aparece mais projeto de casa com uma garrafa PET completa. Ou prancha de surf, aí pegando literalmente a minha praia, ou prancha de surf também tu está reutilizando ali. Tratamento também é outra prioridade e a acomodação final em ambientes adequados. Então, essa aqui é a lista de prioridade, isso aqui é que eu te peço. Como a gente está acostumado a falar em reciclagem, reciclagem, reciclagem toda hora, se cai essa questão na tua prova, é bem capaz de falar reciclagem. Mas não, a maior prioridade é a não geração de resíduo. Política Nacional de Recursos Hídricos. Pô, pensando ainda mais agora, nesse momento em que, principalmente a região sudeste, passou por toda aquela relação de seca, e assim a gente vai. Nós, no Rio Grande do Sul, agora estamos passando por um grande período de chuvas, por causa do El Niño, mas lá em 2011 passamos pelo Laninha que trouxe seca para a gente aqui. Nunca foi tão utilizada essa lei como em momento de Laninha. Por quê? Porque é ali que tu começa a regulamentar o que pode acontecer ou não no momento da utilização do teu recurso hídrico. Então, artigo 38, compete ao Comitê de Bacia, isso aqui tu tem que estar muito ligado, Comitê de Bacia. É ele que diz o que vai acontecer no momento de utilização da água. E quem é que compõe esse comitê de bacia? Sociedade civil, de forma geral. Então, desde órgãos governamentais até ONGs fazem parte do comitê de bacia. O que ele tem que fazer? Promover a articulação, promover o debate e a articulação da política. Arbitrar conflitos em primeira instância administrativa. Vamos pensar no caso do Rio Grande do Sul em 2011. Laninha, seca aqui. Acabou tendo arrozeiros que foram desviando o curso da água. Receberam, então, uma punição administrativa. Essa punição administrativa, em primeira instância, ela é analisada pelo Comitê de Bacias. Aprovar o plano de recursos hídricos, claro, da sua bacia hídrica. Acompanhar a execução deste plano, então, por cada município. Propor ao Conselho Federal e Estadual isenção da outorga quando o corpo d'água for de pouca expressão e estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir valores a serem cobrados. Daí tu deve pensar, tá, mas isso aí já é natural então, eu sempre pago pela água que chega lá em casa. E eu vou te lembrar que, na verdade, se o comitê não tiver estabelecido, tu tá pagando, na verdade, pelo transporte dutoviário e não pela água em si. A água, num primeiro momento, se não houver previsão, tu não está pagando ela. Só se o comitê estabelecer e naquele valor dele. Tu paga na água que sai da tua torneira lá o transporte dutoviário. Unidade de conservação. Essa aqui, em todos os exames, eu sempre falo, é o que mais cai no nosso exame da ordem. Tanto é que o nosso último agora caiu mais uma vez. Unidades de conservação. A banca atual tem uma paixão enorme por unidade de conservação. Então sempre vale a pena, mesmo tendo caído no nosso imediato exame passado, sempre vale a pena tu dar uma olhada. Então, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Daí o que eu vou ter no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o famoso SNUC. Eu vou dividir de duas formas. Unidade de proteção integral, ou seja, de uso indireto dos recursos, e unidade de uso sustentável, que daí eu vou fazer a utilização sustentável desses recursos. Então, a primeira grande divisão é destes dois aqui. Agora, lá no artigo 8º do SNUC, eu vou ter a diferença de cada um deles. Para aqueles que pretendem dar uma decorada, porque julga extremamente importante, eu fico feliz, para a tua prova, a área de direito ambiental, eu sempre te sugiro que faça uma memorização dos 5 primeiros. O que não for de proteção integral vai ser de uso sustentável. Então eu começo com estação ecológica, que o objetivo dela é
preservação e pesquisa. Então eu tenho desde estação ecológica, que não pode ser em nada mexida, não pode passar até ela conseguir se reconstituir totalmente, até aquelas em que eu faço essa dupla divisão. Ela pode ser pesquisada e também está passando por essa preservação. Reserva biológica, ali eu vou ter interferência indireta. Ali então eu não vou poder utilizar dos recursos próprios, somente dos frutos dele. Por exemplo, Parque Nacional, pesquisa e educação ambiental, turismo ecológico. Claro, quando eu penso em Parque Nacional, nós também temos, ao longo do Brasil inteiro, parques estaduais e parques municipais que seguem esse mesmo sistema. Então, pegando, por exemplo, Itapuã, aqui em Porto Alegre, nós temos uma área que é para o uso comum do povo, em que tem um limite de pessoas que pode acessar lá. Então, turismo ecológico, e também tem uma área em que só pesquisador pode chegar lá. Pesquisa, então, tem acesso somente o pessoal da pesquisa. Monumento natural, olha só que bacana esse aqui. Esse aqui fala daquele meio ambiente cultural. Quando eu falo, então, em sítio natural raro e de grande beleza cênica, eu posso pensar, por exemplo, no sambaquês, que é aquele vestígio que houve índios numa determinada região, via de regra, praial, há milhares de anos atrás. Então, resto de concha, material de alimentação e daí por diante, isso aí tem que ser preservado, uma região de Sambaqui. Eu aproveito aqui para te lembrar que o meio ambiente, ele não é somente aquele meio ambiente natural que a gente está acostumado a falar. Eu também tenho meio ambiente artificial, que é o meio ambiente urbanístico. Vou pensar, então, em outdoor, vou pensar em poluição sonora e a própria emitida por CO2, e assim a gente vai. Tem o meio ambiente laboral, que é aquele meio ambiente, eu trabalho num lugar bacana, agradável, com meu ar-condicionado ligado aqui, com uma pessoa muito querida me acompanhando aqui na gravação, sempre rola uma parceria muito, lugar bacana pra caramba para trabalhar. Então, tudo isso aí eu falo em meio ambiente laboral. E eu também falo em meio ambiente cultural. Então, quando eu penso, por exemplo, no bioma Pampa, aqui do Rio Grande do Sul, que já está mais de 60% degradado, vamos lembrar que a nossa cultura, ela está extremamente ligada a esse Pampa. No momento que eu tenho a degradação, eu tenho não somente o meio ambiente natural, mas o meio ambiente cultural sendo degradado aqui. Desculpa. Artigo 14, uso sustentável. Área de proteção ambiental, área ocupada de uso sustentável. Aqui, por exemplo, eu posso ter mais de um município envolvido. O que vai acontecer? Tudo que estiver dentro dessa área de proteção ambiental, ela vai ser, então, prevista neste plano de manejo. Eu posso ter fábrica lá dentro, eu posso ter até outras unidades de conservação mais restritivas dentro desta APA. Então, essa APA eu posso ter várias relações nela. E outra coisa interessante, quando eu falo em APA, mesmo que tenha sido o Estado que decretou essa APA, o Estado que amparou essa APA, eu posso ter também licenciamento do município em questão e posso ter licenciamento da União. Quando a gente fala em APA, então, é a tua exceção quando eu tenho não um órgão que fez a APA, mas sim outros entes federativos também podendo intervir nela. Área de relevante interesse ecológico, então, eu vou ter uma importância local e regional. Floresta nacional, aqui eu cuido especificamente da questão vegetal, uso múltiplo sustentável e pesquisa pensando na extração. Reserva extrativista é essa, pensando na população local. Aquela população que vive no entorno do rio, uma população ribeirinha, população indígena, todos aqueles que retiram o material do meio ambiente para o seu uso sustentável. Então, reserva de fauna, área natural de vida animal, própria para pesquisa. Então, quando eu penso em fauna, eu penso diretamente nos animais que vivem ali. Reserva de desenvolvimento sustentável, área natural de população tradicional. Então, aqui também eu estou numa determinada área, em que eu vou ter, por exemplo, uma população quilombola. Aquela área ali, ela tem que ser ambientalmente protegida também, para manter a cultura dessa população. Reserva particular ou do patrimônio natural. Essa aqui é muito bacana. Todas as outras eu tenho os entes públicos as prevendo, as criando e daí por diante. Quando eu penso na reserva particular do patrimônio natural,
eu penso numa reserva realmente minha, em que qualquer um do povo pode instituí-la. Chegando nas responsabilidades civil, administrativa e penal. Então, quando eu te falei lá no início, em que eu posso ter responsabilidade de forma diferente, por exemplo, inclusive em relação à Mariana agora, no momento que ela já está acertando algumas atividades administrativas, isso aí não vai excluir a responsabilidade penal. Lembrando que a responsabilidade penal e administrativa estão previstas na Lei de Crimes Ambientais, e nessa Lei de Crimes Ambientais eu tenho a responsabilidade da pessoa jurídica. Então tu tem que ficar muito esperto aí também. Responsabilidade civil a gente pode pensar tanto numa responsabilidade por dano moral, quanto no prejuízo material propriamente dito. Então, um grande absurdo ambiental como esse que está acontecendo agora, o que eu posso ter? Eu posso ter esses 3 níveis, ou seja, essas 3 esferas de responsabilidade atuando. Então, é recém o início, e claro que eu, como cidadão, assim como imagino que tu, no outro lado da telinha, também espere que seja apurado com a melhor eficiência possível e nas 3 esferas exista a responsabilização. Claro que nem a mais nem a menos, mas sempre a adequada. Então, meus queridos futuros colegas, eu agradeço muito a tua atenção, te espero então para já vir como meu colega. Então, boa prova, meus queridos adevas, meus queridos colegas. Um enorme beijo a todos, estou esperando vocês com aquela carteirinha vermelhinha lá. Valeu!